Mais de 20 países já adotam ou estão testando uma jornada de 4 dias de trabalho por semana. No Brasil, a legislação só garante uma folga depois de 6 dias consecutivos trabalhados e não necessariamente no domingo. O domingo está garantido só uma vez por mês. A jornada 6x1 é o assunto do Sala de Convidados que começa agora. Este será o tema mais importante a ser discutido nesse momento. Eu acho que nós produziríamos mais porque trabalharíamos mais felizes. Esse Brasil que explora a classe trabalhadora até a última gota e a gente tem que agradecer porque tem um emprego. O descanso é uma questão biológica, né? Eu preciso disso. Por isso que muito se fala em redução dessa jornada 6x1. Eu acho que se pelo menos a gente conseguisse, para que a escala passasse a ser 5x2, você teria o sábado e o domingo para descansar. Eu acho que para nós trabalhadores a gente ganharia muito mais em qualidade de vida. Comigo no estúdio hoje, conversando sobre a jornada de trabalho 6x1, Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. E participando dessa conversa remotamente, Ana Cláudia Cardoso, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e Universidade Paris 8. E Ricardo Feste, professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. E a gente adora quando você participa de casa, me mandando as suas perguntas, dividindo a sua experiência com a gente. Eu recebo aqui pelo WhatsApp 021 99 701 8122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Então não deixa de participar. Márcio, Ana, Ricardo, que prazer estar com vocês aqui para a gente debater um pouco esse tema complexo, mas que envolve demais a nossa saúde coletiva, né, Márcio? Queria começar com você, trazendo um pouco desse momento de efervescência dessa temática que está acontecendo agora, né? O que está acontecendo? Só um paninho geral para a gente abrir o programa e o que caracteriza a jornada 6x1? Para quem ela vale, né? Yasmina, vale para um conjunto de trabalhadores de inúmeros segmentos, né? Especificamente o comércio, que é a minha categoria, né? Na sua grande maioria os trabalhadores estão dentro dessa jornada, né? E também para vários outros setores, né? da economia, enfim, de emprego, tanto serviços também, né? E um pouco do panorama como está hoje, né? A discussão. Né? Tem a PEC que ainda será apresentada, que colheu inúmeras assinaturas, né? Já para iniciar o seu processo de tramitação na Câmara dos Deputados, em Brasília. Tem uma ação de movimento social, Povo Sem Medo, Frente Brasil Popular, junto com os partidos de esquerda, que inclusive recentemente já aprovaram uma proposição de um plebiscito nacional para discutir esse tema, né, com o povo, né, com os trabalhadores. E tem as ações, tanto nossas dos sindicatos comerciários, que estão construindo isso nas campanhas salariais, para dar cada vez mais amplitude a essa pauta tão importante. E como a gente vê, né, na entrevista, inúmeros trabalhadores que sabem o quanto que isso vem dificultando a vida do trabalhador, né, para ele poder ter o seu cuidado com a saúde, né, com a família, até mesmo com estudos, com a qualificação profissional. Porque trabalhar 6 dias consecutivos, numa jornada de 8 horas, que muitas das vezes ela ultrapassa as 8 horas, né, e muitas das vezes o trabalhador não é pago, e também muitas das vezes... A gente vai falar disso aqui, do banco de horas, que foi implementado, se não me engano, a partir da reforma trabalhista, né, que aí, junta com isso tudo, piorou bastante, exatamente, né? Para o lado do trabalhador. Né? A gente tem trabalhadores que muitas das vezes, no final de ano, passam de 15, 20 dias trabalhando direto, sem folgar. Então é uma realidade bem difícil. Vamos falar de tudo isso aqui, Ana. Essa não é uma discussão nova, né? É uma discussão antiga e que, na verdade, a gente achava no passado que ia melhorar, afinal de contas, novas tecnologias, dá para reduzir a demanda por um trabalho exaustivo e, no entanto, não é isso que está acontecendo, né? Fala um pouquinho desse histórico desse debate. Então, prazer de estar aqui debatendo esse tema tão importante, porque tempo é vida, né? Então, acho que essa é a nossa questão. Nós estamos discutindo aqui a vida. O tempo ele está no centro do debate entre capital e trabalho. Então, sempre esteve lá desde a Revolução Industrial e vai continuar, né? Por quê? Porque o empregador ele compra um período de tempo do trabalhador e ele quer aproveitar o máximo possível esse tempo, e vai continuar a ser assim. E como você disse, né, Yasmin,
todo discurso que nós ouvimos em relação às novas tecnologias era exatamente de que ela iria nos liberar um pouquinho do tempo de trabalho. Só que não é a tecnologia, não é? É a forma como se usa a tecnologia, e isso depende da correlação de forças entre o capital e o trabalho, ou seja, eu vou usar a tecnologia para liberar, não é? Um pouco a questão do trabalho, ou eu vou usar a tecnologia para fazer com que os trabalhadores fiquem conectados 24 horas por dia? Essa é a questão. E se a gente for além um pouquinho, se a gente for olhar os trabalhadores, os novos trabalhos que surgiram com as tecnologias, a uberização, por exemplo, a gente vai ver que esse trabalhador sequer tem a limitação de trabalhar 6x1 ou quanto mais, né? Ricardo, essa é uma discussão política, né? Legislativa. O que isso significa? Bom, primeiramente, eu agradecer, dar um olá a todos e todas que estão aqui nos escutando. Essa sempre foi uma discussão política, né? Desde o século XIX até atualmente. O que a gente tem visto, né, isso que a Ana ressaltou, ou seja, nas últimas décadas, tem um movimento meio paradoxal, porque houve um aumento da automação, um aumento da produtividade do trabalho e, ao mesmo tempo, um aumento das jornadas de trabalho. Os estudos, a maioria dos estudos tem apontado, isso é quantitativo, né? Jornadas excessivas. Veja, o debate que está colocado hoje, que passa pela regulação do Estado, por isso a importância da legislação, a nossa Constituição, ela põe um limite da jornada. Hoje, a jornada está num limite de 44 horas, né? Isso não quer dizer que nós não poderíamos ter uma jornada menor. Poderíamos. Por negociações coletivas, é possível ter uma jornada menor, né? Mas as tendências nas últimas décadas é aumentar essas jornadas, inclusive com recursos, manobras, que faz com que seja mais do que 8 horas por dia. Ou seja, a jornada passa de 44 horas. Então, o debate colocado hoje no mundo é a redução porque as pessoas estão ficando doentes. Veja, qual é o grande debate da saúde do trabalhador e da trabalhadora? Burnout. Esse é um que aparece, porque nós trabalhamos demais. E, ao mesmo tempo, não temos lazer. E, concomitante a isso, os rendimentos têm caído, os salários têm caído nas últimas décadas. Então, eu acho que esse é um debate extremamente político que envolve o quê? Que tipo de sociedade queremos? Uma sociedade do cansaço, da doença, sem lazer, sem tempo para a família, para a religião, para os amigos, ou uma sociedade que nós somos escravos do trabalho? Muitas reflexões importantes. 6 dias de trabalho e 1 para descansar e resolver todas as questões da vida pessoal. Dá para ser saudável com a jornada 6x1? Estresse, burnout, exaustão. Essas são condições cada vez mais frequentes entre brasileiros, em especial para aqueles que trabalham 6 dias na semana e têm apenas 1 de descanso. O que eu sinto falta? De passear, de ver a família, de ver os amigos, entendeu? Ver minha mãe, ver meus pais, entendeu? Maria do Rosário trabalha há 11 anos como operadora de caixa e sonha com um número maior de folgas na semana. Tendo aquela folga de verdade, 2, 3, vai melhorar muito a nossa cabeça, a nossa saúde. De acordo com a Constituição Federal, a jornada máxima de trabalho no Brasil é de 44 horas semanais, com direito a 1 dia de descanso obrigatório. Hoje nós temos muitas doenças que são ocasionadas ou que são evidenciadas por força do trabalho excessivo, né? A pressão do dia a dia, a forma de trabalho, às vezes o tipo de cobrança, que também é bem intenso, né? No final das contas. Então, o empregado, ele precisa de um tempo para a recuperação do corpo, da mente, do psicológico, né? Principalmente. O descanso, Juliana, ele não é só uma questão de é legal descansar porque você tem que passear e tudo mais. Não, é uma questão biológica, né? Eu preciso disso. Por isso que muito se fala em redução dessa jornada 6x1.
Eu estou aqui numa loja agora, panfletando e lendo isso. É desse Brasil que estamos falando. Desse Brasil que explora a classe trabalhadora até a última gota. E a gente tem que agradecer porque tem um emprego explorador que suga a nossa alma. Em 2024, o tema da jornada de trabalho 6x1 ganhou relevância. O movimento Vida Além do Trabalho, liderado pelo atual vereador Ricardo Azevedo, criou uma petição online com mais de 2 milhões de assinaturas pelo fim da jornada 6x1. O documento foi utilizado como justificativa à proposta de emenda à Constituição apresentada em novembro pela deputada Érica Hilton. Este será o tema mais importante a ser discutido nesse momento. A sociedade está com os olhos voltados a esse debate. As pessoas entenderam a importância de que o Brasil, assim como outros países do mundo já fizeram, possam avançar num texto bom para a questão trabalhista no nosso país. A PEC busca reduzir o tempo de serviço de 44 horas para 36 horas semanais, com jornada de trabalho de 4 dias por semana, com 3 dias de descanso e máximo de 8 horas de trabalho diárias. Em tese, essa regra que a gente está aqui conversando, dessa redução, ela vai atingir o seletista, né? Aquele que tem direitos e deveres com o empregador. É esse empregador que efetivamente vai ter que cumprir o que está previsto ali. O advogado Leandro Antunes comenta que, apesar de embrionário, o projeto já conseguiu o número de assinaturas para chegar à Câmara e vem ganhando força, mesmo com questionamentos sobre a sua execução. Muita gente já vem levantando a bola, que é o seguinte: caramba, mas será que isso efetivamente não vai fazer, por exemplo, com que haja uma diminuição no número de contratações em nível seletista? Do tipo, agora eu só posso contratar 4, vou descansar 3, então não vou mais contratar seletista, eu só vou contratar PJ e tudo mais. São questionamentos que vão surgir. O que se enxerga nisso é que atualmente tem um movimento, né, no sentido de preservar não só o trabalho, mas também a vida, né? Essa que é a grande questão. E nessa ideia de preservação da vida, entendem que é essencial que eu, logicamente, trabalhe menos. Mas não é que eu trabalhe menos porque eu não preciso trabalhar. Eu trabalhe menos porque eu preciso ter saúde. Bom, se você está em casa nesse momento assistindo a gente ao vivo, dificilmente você é um trabalhador da jornada 6x1, 8 horas por dia, né, Márcio? Mas talvez esteja aí tirando a sua folga, que não é no domingo, caiu na quinta-feira. Então, manda a sua participação para a gente. Compartilhar a sua experiência vai ser super importante. Ou se você já trabalhou pela jornada 6x1, é super importante a sua contribuição aqui para a gente. E aí eu vou trazer a mensagem que o Rodinei, nosso telespectador, sempre aqui com a gente, encaminhou para a gente, falando sobre a jornada 6x1. O resultado dessa jornada é uma maior produtividade que beneficia as empresas e indiretamente a própria sociedade, com possíveis reduções de preços em detrimento do trabalhador, que mereceria um tempo maior de repouso, até para um aprimoramento profissional. Polêmico isso aqui que ele está falando, né? Será que garante mais produtividade? O que a gente sabe disso? Assim, pelo que eu li, os países que estão fazendo teste de redução de jornada tiveram um ganho de produtividade e maior satisfação, menor número de faltas desses trabalhadores, né, Márcio? Como é que está isso? Exatamente. Esses estudos, né, e essas empresas nesses países que iniciaram essa redução, né, apresentaram números bem significantes, né, no aumento da produtividade. Eu sempre faço um questionamento, né, claro, considerando o comércio como o centro da discussão, porque... Claro, seu ponto de vista. Meu ponto de vista, aquilo que eu sou comerciário, né, então, né, a gente lida diariamente com todos os problemas do comércio, dos mais variados segmentos, e que sempre há um questionamento. Há necessidade efetivamente do comércio estar cada vez mais tempo aberto para que a população possa ter acesso ao consumo, né? E o desdobramento disso ser o trabalhador cada vez mais ter uma jornada maior, né, para que esse empregador, né, esse empresário aumente a sua margem de lucro, né? Tem a necessidade efetiva de um shopping, por exemplo, abrir 10 horas da manhã e fechar 10, 11 horas da noite. Acho que esse é um pouco dos questionamentos que eu acho que são pertinentes
para um debate como esse, de uma realidade que a gente vive hoje. E né, grande parte do empresariado tem esse sentimento e essa lógica, né, essa ótica de que o meu comércio precisa estar cada vez mais aberto para eu lucrar mais, né, e isso, consequentemente, contratar mais empregados para poder dar conta da demanda. E o que a gente vê, a realidade para o trabalhador é completamente diferente. É tudo em função de um consumo, né? E a gente está precisando Exatamente. repensar esse consumo também. Ana, teve um artigo, eu convido você e o Ricardo também a comentarem o que a gente recebeu aqui da nossa audiência, mas já vou acrescentar uma questão para você. Teve um artigo do Outras Palavras, em dezembro passado, que cita um documento do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que revela que empresários de dezenas de mega operações se reúnem para combinar salários, licenças e benefícios, e que no Brasil são países recordes, o Brasil é um dos países recordes de acidentes de trabalho, isso não é diferente, né? Como é que você avalia esse panorama, né? E olhar para isso com é uma denúncia, né? Além de tudo, como o Márcio estava trazendo aqui, existe uma concorrência, não só para vender mais, no caso do comércio, mas também de quem oferece, de ter ali juntos um benefício e uma remuneração semelhante para que essa concorrência pelo funcionário seja dosada pelo próprio empresariado, né? Bom, acho que só uma coisinha retomando aqui a fala do Ricardo Fest, né? Acho que isso, a gente tem que ter claro que nós estamos falando de uma disputa, não é? Ou seja, nós temos condição, sim, de reduzir a jornada sem redução de salário, e a gente não precisa nem vincular ampliação da produtividade para frente. Basta usarmos a produtividade passada, né? Porque esta produtividade passada não foi incorporada aos salários e não se transformou em redução da jornada de trabalho. Então, essa é uma questão importante, né? Não precisa, entre aspas, vincular. Até porque tem um grande risco, se a gente olhar a experiência de redução da jornada em outros países, exatamente essa pressão para que aumente a produtividade corre o risco de gerar intensificação do trabalho, né? Então, claro que os trabalhadores mais descansados, não é? Eles conseguem, sobretudo, realizar um trabalho de maior qualidade, porque ele está descansado, não é? Ele não está... Então, ele tem uma condição melhor, significa, estando descansado, ele também vai adoecer menos riscos de acidentes, né? Então, não é um ganho indireto para a sociedade, é um ganho direto, porque ela vai ter acesso, não é, a um atendimento melhor. E aí, a questão do comércio, a gente sabe que, de novo, é a sociedade que decide quais são os seus valores. Então, se a sociedade começa a dizer que todo mundo tem que consumir 24 horas, essa é uma boa desculpa. Mas, olha, então, vamos reduzir a jornada de trabalho, assim as pessoas vão sair mais cedo do trabalho e vão poder fazer as suas compras todos os dias. Não precisa fazer no final de semana. Exatamente. Ricardo, uma das falas que vem muito, principalmente de quem defende a manutenção desse estado de coisas, é justamente dizer que com essa alteração na jornada de trabalho, o empresariado vai contratar menos, vai ter mais informalidade, e a gente vê também que quando a gente está discutindo isso, a gente não está falando do profissional que é PJ, né, a pessoa jurídica, ou seja, que não tem nenhum direito garantido, ele é considerado um microempresário trabalhando dentro de alguns ambientes que deveriam, sim, ter uma carteira assinada e tal. Como é que você avalia isso e como é que politicamente se discute essa parte, né, de que não dá para ter perda atrás de perda, né? Ótimo, essa é uma questão muito importante, né? O que se abriu no Brasil, com a proposta da Erika Hilton, né, com o Rick Azevedo, a VAT, né, o Movimento para Além do Trabalho, é abrir exatamente esse debate da redução da jornada. Então, a sociedade precisa fazer essa discussão, a discussão não somente no parlamento, e a implementação de uma diminuição da jornada, ela tem que vir acompanhada, né, com um planejamento das consequências econômicas e sociais.
Se há algum setor que pode ser impactado, o Estado pode ter políticas, né, para prever isso, para ter uma transição em relação a isso. Mas é muito interessante se a gente olha globalmente, por exemplo, tem um movimento que chama For the Week Global, né, que ele incentiva as empresas, como uma espécie de laboratório, reduzir a jornada para 4 dias por semana. O resultado dessas experiências dos últimos 10 anos é que 92% das empresas que fizeram essa experiência durante um ano mantiveram a redução da jornada, porque elas viram que reduziu o burnout, aumentou a satisfação das pessoas que trabalham e melhorou a distribuição de tarefas e não caiu a produtividade. Obviamente que é necessário ver as diferenças entre os setores. Uma coisa é diminuir a jornada, né, de um funcionário público, como a universidade, onde eu trabalho, outra é diminuir a jornada de uma fábrica, né, outra é diminuir a jornada do setor comercial. Tudo isso tem que ser feito um debate com a sociedade. Isso que o colega que está no estúdio colocou é fundamental. Por que precisamos ter um supermercado que funciona 24 horas? Por que precisamos ter comércio no domingo? Vários países não abrem o comércio no domingo. Né? Por exemplo, eu tive a experiência de viver na França, não abria o comércio do domingo. Abria, sabe qual comércio? Dos imigrantes. Então, o aumento da jornada atinge todos os setores, mas também ele expressa a precarização e expressa fragilidades daqueles setores que têm menos poder de barganha, né? Que é isso que você citou em relação à matéria do Outras Palavras. Ou seja, nos últimos anos, eu finalizo minha fala, o desmonte feito pela reforma trabalhista e sindical tirou o poder de negociação. Então, você tem um Congresso onde o lobby é muito grande para manter os direitos empresariais e os direitos dos trabalhadores foram retirados. Por exemplo, o último, a reforma de 2017 permitiu ter uma negociação individual. Então, eu posso negociar minha jornada individualmente. E isso era feito antes pelos sindicatos. Isso enfraqueceu brutalmente. Então, é uma discussão política que tem que ser feita com todos os setores. Eu fiquei aqui refletindo enquanto você falava, Ricardo, assim, sobre uma questão, por exemplo, vamos dizer, esse supermercado, Márcio, que vai fechar, vai parar de ficar aberto 24 horas por dia e vai fechar à noite. Num país como o Brasil, com a discussão política da forma como está sendo feita, majoritariamente no Congresso, principalmente, o que acontece é que um grupo de profissionais que trabalha à noite vai ser mandado embora e nada vai mudar, teoricamente, para esse comércio, né? Assim, então, é uma solução que, na verdade, eles sempre respondem a essa questão dizendo, não, então vai perder emprego, vai reduzir vagas de emprego, né? Quero trazer esse comentário para você e ainda somar o que a Maria Pereira encaminhou para a gente pelo WhatsApp. Ela pergunta para você especificamente, ela diz que queria saber se, na sua opinião, essa redução de jornada é possível, porque muita gente diz que não tem como. Sempre essas falas, né, que acabam chegando para a gente, né, que é muito reproduzida pelo empresariado, né, da questão do medo, né? Olha, se avançar uma jornada de uma redução, o negócio pode fechar, né? Vai quebrar a economia, né? Tem até matérias que muitas das vezes, com esse tema estar em voga, saiu de que se a redução da jornada acontecer em 4 horas, né, para 40 horas semanais, terão uma queda no PIB X, se for 36 horas, a queda no PIB Y, né? Então é muito terrorismo também, né? Pela parte patronal, que acaba os trabalhadores consumindo isso no cotidiano, né? Eu tive na França agora no final do ano passado, né? E assim, claro que o empresariado a nível internacional tem buscado, né, ampliar, né, a sua margem, a sua capacidade de negociação individual, a liberdade do ponto de vista econômico, né, que esse setor, né, o capitalismo, enfim, traz para a gente como algo que seja, né, positivo, mas que na verdade não existe, né? Por exemplo, lá na França, os trabalhadores de supermercado, por exemplo, as empresas podem abrir um domingo no mês, por exemplo, e de um horário praticamente de um horário comercial, né? E que nos outros domingos podem abrir no máximo até meio-dia.
Então, quer dizer, você já tem uma condição de qualidade diferente daqui no Brasil, onde um supermercado hoje pode abrir em qualquer hora, qualquer momento. Não tem força para questionar, né? Não tem uma força que consiga questionar isso nas bases, né? Você está falando da França, a gente pensa imediatamente. Se tiver uma proposta coletiva de trabalho, como a que acontece hoje no Brasil, provavelmente eles vão sair na rua e quebrar tudo, né? Eles são muito de se juntar e, historicamente, o povo francês já faz isso. Eu quero trazer aqui para a gente fechar esse bloco mais uma mensagem do Rodinei em que ele se defende, né? Dizendo que não está defendendo a jornada 6x1, mas defendendo a redução para talvez alcançar maior produtividade e possíveis reduções nos preços finais. Essa é realmente uma discussão muito polêmica, né? E aí, para a gente fechar esse bloco, Ricardo, eu queria trazer com você falou da discussão no Congresso nesse momento, chamou-se muita atenção a partir do momento em que a Erika Hilton se envolve nessa demanda, né? E o que está se discutindo com essa proposta de emenda constitucional, só para quem está em casa entender qual é o alcance dessa proposta, e não é a primeira proposta que vem tocando nessa questão da redução da jornada, né? Isso. O que a Erika Hilton está propondo é uma emenda constitucional, então ela afeta o artigo 7º da Constituição, inciso 13, que limita a jornada em 44 horas semanais. Então, a proposta é reduzir a jornada para 36 horas semanais, né? Ou seja, trabalhar 4 dias por semana. Essa proposta que está colocada, né, que ela colocou no discurso, eu não vi o projeto ainda sendo protocolado. Mas no Congresso, nós temos atualmente, até o final do ano essa informação, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, DIAP, 33 projetos de lei e de emenda constitucional sobre jornada de trabalho, sobre redução da jornada de trabalho geral, né? E a gente tem alguns projetos que são específicos, por exemplo, pensar a jornada de trabalho para enfermeiras, de categorias. Então, é um debate que está aí colocado no Congresso há alguns anos. Por exemplo, tem um PL que é do deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, 221/19. Está lá em tramitação. A diferença da Erika Hilton é que ela propõe a redução imediata. Ela tem colocado essa discussão. O do Reginaldo propõe um período de transição de 10 anos. Os dois defendem o limite de 36 horas. Então, o debate vai passar um pouco por aí. Assim, que tipo de redução vai ser? Qual o tempo que vai levar para acontecer essa redução? E há uma disputa, né? Alguns setores que são contrários, mas o grande apelo popular, se apresentou favorável ao projeto, mas reduzir com redução de salário, né? Que isso, evidentemente, não é uma solução e não seria interessante. Então, é isso um pouco que está colocado aí no cenário que eu vejo dentro do parlamento. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta. Enquanto isso, você vai mandando as suas mensagens, a sua participação, e não sai daí que a gente volta já. O Sala de Convidados está de volta conversando sobre a jornada de trabalho 6x1. Comigo no estúdio para essa conversa, Márcio Ayer, presidente do Sindicato dos Comerciários do Rio de Janeiro. E participando da conversa remotamente, Ana Cláudia Cardoso, doutora em Sociologia pela Universidade de São Paulo e Universidade Paris 8. Ricardo Feste, professor adjunto do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília. E você que ainda não participou do programa hoje, manda suas perguntas, seus comentários para mim pelo WhatsApp 021 997018122 ou pelas redes sociais do Canal Saúde. Quando a jornada é máxima e o salário é mínimo, onde entra a saúde do trabalhador? A Adriana é atendente de telemarketing. Tem uma vida super corrida, estuda na parte da manhã e trabalha no período da tarde. Eu pego 1h30 no trabalho e vou até às 7h50, né, no telemarketing, fazendo atendimento ao cliente, que é um atendimento telefônico mesmo. São 6 horas de serviço e 20 minutos para o lanche, durante 6 dias da semana. As folgas são alternadas entre sábados e domingos. Um dia de folga, como é que é isso? Dá para você fazer tudo o que você tem que fazer? Não dá.
é bem mais cansativo, porque o único dia que eu tenho para ficar em casa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que lavar banheiro, lavar a cozinha. Ou seja, você trabalha. Exatamente, acaba que a gente não tem folga. Em julho de 2024, começou a cursar administração, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Porque no telemarketing, é claro, a gente tem carteira assinada, a gente tem o nosso trabalho, nosso horário certinho, tem o nosso salário, os benefícios, né? Mas a gente ganha salário mínimo. Então, muitas vezes não dá para as nossas necessidades diárias, né? Você recebe o teu salário, depois dos descontos você ganha 1.412, mas depois dos descontos você recebe 1.100, 1.150, no máximo R$1.200. É um dinheiro que não dá. Eu perguntei se ela já apresentou alguma questão de saúde por excesso de trabalho. No ano passado, eu precisei de um segundo emprego. Então, eu encontrei, né, me cadastrei numa outra empresa de telemarketing. Então, eu trabalhava em duas. Eu trabalhava 12 horas e 40 por dia. Então, eu acabei adoecendo. Eu fiquei um ano nessa levada, né? E acabei adoecendo, sem dúvida nenhuma. Eu tive 5 meses de hemorragia, eu ficava doente com frequência. Sua imunidade, ela despenca. Então, eu acabava ficando resfriada com mais frequência. Só que eu ia trabalhar assim mesmo, porque quanto mais você falta, mais você acaba ficando assim mal visto dentro da empresa. Adriana está acompanhando toda a movimentação em torno do fim da escala de trabalho 6x1. E torce para que esse seja o caminho para condições laborais mais justas e humanas. Eu adoraria realmente que essa escala de 6x1 mudasse. Eu acho que se pelo menos a gente conseguisse uma mudança hoje, para que a escala passasse a ser 5x2, você teria o sábado e domingo para descansar. Eu acho que para nós trabalhadores a gente ganharia muito mais em qualidade de vida. Essa mudança, ela é bem-vinda sim, e eu acho que nós produziríamos mais porque trabalharíamos mais felizes. Olha, essa história da dupla jornada de trabalho formal, ou seja, não é nem uma dupla jornada como todos temos de alguma maneira, né? Ricardo, eu queria refletir isso aqui com você, começando por você. Como é que isso se dá, né, no caso dessa profissional que diz ali que ela trabalhava 6 horas por dia e no início da matéria você pensa assim, não, mas se ela trabalha 6 horas por dia, ela tem tempo para resolver as coisas dela no restante do dia, mas o valor que ela recebe não é suficiente para manter a dignidade dessa trabalhadora, né? E aí ela vai buscar uma segunda jornada. Isso não é pouco comum, principalmente nesse setor de trabalho dela, que é o telemarketing, né? Esse é um bom exemplo de que para nos mostrar que a discussão não se resume à jornada, né? Porque a gente pode, por exemplo, no Brasil, reduzir a jornada a 4 dias por semana, 36 horas, mas não haver uma política de aumento do rendimento das pessoas, dos salários das pessoas. E aí, evidentemente, o que elas vão fazer? Elas vão buscar um segundo trabalho, um segundo emprego, ou vão buscar informalidade, ou vão buscar um complemento, ou vão buscar bancos de horas, e vai acontecer um efeito quase nulo, porque o objetivo do movimento de redução da jornada de trabalho é dar mais qualidade de vida para as pessoas, tempo de lazer, etc. E não ter essas jornadas que são excessivas, né? Já tem várias categorias que ocorrem isso, enfermeiras, né? Segurança, né? Que tem jornada de 12 por 36 e a pessoa pega um outro emprego, né? O telemarketing. Então isso tem sido muito comum e acrescentando a informalidade, né? Parte da população precária, que rejeita, por exemplo, se diz, eu sou contra a redução da jornada, eu sou contra direitos trabalhistas, muitas vezes tem a ver com esse medo de ter uma limitação da jornada e significa limitar o rendimento dessas pessoas. Isso é muito comum entre uberizados, por exemplo, entregador, motores e aplicativos. Mas se você discute, mas você não quer direito, você não quer ter tempo com a sua família, lógico que eu quero. Então o debate sobre o rendimento, ele é muito importante, principalmente para as pessoas mais marginalizadas e fragilizadas, que é o caso dessa mulher, né? Ana, achei interessante o que o Ricardo trouxe a respeito dos profissionais de saúde, né? Eu já estava aqui com uma perguntinha para vocês sobre isso, assim, essa dinâmica, ela não está nem sequer posta para os profissionais de saúde que têm jornadas exorbitantes, estão tratando da saúde de outras pessoas, né? Então, como é que a gente amplia esse debate e que categorias aí a gente está falando profissionalmente? Não te pedindo para me listar elas de forma nenhuma, mas assim, quem é esse trabalhador sobre o qual pelo menos está se discutindo o aprimoramento de direitos, né? Vamos chamar assim.
Tá, só falar uma coisinha antes, que eu acho que é importante. O discurso dos empresários, de uma forma geral, sempre foi que qualquer direito a mais significaria desemprego. Então, esse discurso não é de agora, não é? Então, se a gente olha a recusa, por exemplo, pelo direito de férias, era esse. Ah, mas se dermos férias, nós vamos quebrar. Licença maternidade. Ah, não, se tiver licença maternidade, nós vamos quebrar. Aumento do salário mínimo. Ah, não, se aumentar o salário mínimo, vai ter desemprego. Então, eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Quando as centrais sindicais, lá em 2003, começaram a campanha nacional pela redução da jornada sem redução de salários, não é? O que a gente mostrava? A gente mostrava, primeiro, que o percentual do salário no custo total da produção, então vamos supor, 100% é o custo total da produção, mas o salário, ele ocupa ali 22%, 23% desse 100%. Então, quando eu reduzo a jornada, eu só estou mexendo nesses 23%. É só aqui que eu estou mexendo. Eu lembro que, na época, as contas que nós fizemos, e não mudaram, é que os empresários teriam um aumento de custo de 1,99%. Então, acho que a gente tem que sempre trazer os argumentos, né? Excelente. A questão dos profissionais, acho que é importante o que o Ricardo falou, várias categorias profissionais conseguiram conquistar uma redução da jornada de trabalho e não quebraram nenhum setor. Um exemplo é o setor bancário, não é? Quebrou o setor? Não, não quebrou. E eu acho que hoje em dia tem discutido muito a questão do setor de serviço e comércio. Por quê? Porque significa lidar com gente, significa lidar com pessoas. Como é que você lida com pessoas se você não está bem fisicamente, emocionalmente e mentalmente, né? O setor da saúde, da educação, são exemplos, não é, desses setores que lidam diretamente com o público. Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que olhar também para esses setores, até pensar, como diz o Ricardo, aonde que aparece o burnout? Aparece exatamente no setor de saúde. Por quê? Porque essas profissionais têm metas cada vez inalcançáveis, não é? Quantos leitos por dia? E o que gera aí? Adoecimento, lógico. E aí quem cuida de quem cuida, né, Márcio? Então, essa questão que envolve a saúde, né, burnout, a gente tem identificado isso na pele, né, no sindicato, né? A gente tem uma estrutura lá de saúde que atende o trabalhador comerciário, né, e com assistência psicológica, e é uma das maiores demandas nossas. A gente teve, inclusive, que ampliar, né, o número de atendimentos, né, as estruturas para poder dar esse atendimento psicológico. E, assim, a maioria dos problemas estão relacionados à questão pressão por metas, né, a jornada extenuante, né, porque aí a pessoa tem dupla, tripla, quádrupla jornada, né, a questão salarial também, né, que é algo bem pertinente, especificamente no comércio, né, porque a gente sabe que é uma luta muito grande para nós conseguir, né, garantir um aumento salarial em negociação. Eu sempre falo isso, né, assim, a reforma trabalhista ela trouxe inúmeros absurdos, né, que beneficiam a classe patronal. Né? Acabou com a ultratividade das normas coletivas, que é o quê? Antigamente a gente tinha um acordo coletivo, uma convenção, que tinha um período lá de validade de 2 anos, até 2 anos. Então, quando a gente iniciava o processo de negociação, todos aqueles direitos que já estavam na convenção anterior estavam garantidos. Se não tivesse desdobramento da negociação, aquilo que já tinha conquistado estava garantido. E com o fim da ultratividade, vai a zero. Quer dizer, a gente tem que renovar a convenção dos direitos que foram conquistados nos anos anteriores, né, e buscar ampliação. A negociação, por exemplo, do banco de horas ser formado de forma individual. Né? O empregador pode muito bem negociar o banco de horas com o trabalhador. E antes era por convenção o acordo coletivo. Né? Então, assim, várias questões que, né, dão poder à classe patronal, né, em detrimento dos trabalhadores. E o desequilíbrio, né, na balança de negociação. Né? Como é que a gente chega para uma negociação, né, com
com os patrões, né, com os empresários, né, com um desequilíbrio tão grande esse, que eles com mais poder, né, do que o sindicato que representa os trabalhadores, por exemplo, né, e podendo ter várias negociações de forma individuais, que aí o empregador faz o que quer, né? E aí o trabalhador, por necessidade, acaba se submetendo. E reclama cada vez menos, né? Porque conforme você vai tendo menos direitos, o teu parâmetro de questionamento vai diminuindo também. E aí tem uma outra questão que foi alterada com a reforma trabalhista, que é a questão da judicialização, em que o trabalhador paga o ônus, né? Se ele perder a ação, ou seja, muitos que não têm absoluta certeza desse ganho da causa, né, acabam não ajuizando isso. Também interfere nesse processo de negociação, porque reduz aí a possibilidade de queixa. Eu queria trazer aqui para você uma participação da audiência de Pereira, que encaminhou para a gente aqui pelo WhatsApp, Márcio. Há outros modelos de escala que poderiam atender melhor os trabalhadores do comércio? Ah, com certeza. Assim, na nossa cabeça, né, acho que muito do que também a companheira, né, trabalhadora do telemarketing trouxe, eu acho que seria algo bem muito positivo, né, para os trabalhadores do comércio, se a gente conseguisse garantir a escala 5x2. Né, os trabalhadores têm 2 dias de descanso semanal remunerado. Não necessariamente precisaria ser obrigatoriamente todo final de semana, porque a gente sabe que o comércio, né, tem a necessidade do fim de semana. Né, mas não também como está na CLT de que ter somente um domingo por mês. Né? A gente tem em nossas convenções lá a jornada de domingo ser 2 por 1. Né? Se trabalha 2, obrigatoriamente você deve folgar o 3º domingo. Coisa que muitas das vezes as empresas ignoram essa convenção, ignoram essa regra, e muitos trabalhadores às vezes trabalham 4 domingos consecutivos, né? E vai folgar só no 5º. Então, quer dizer, são realidades que eu acho que se a gente tem um debate, né, profundo, né, mostrando que isso é positivo, né, para os trabalhadores e para o empresariado, que não necessariamente precisa ter o seu negócio, o seu comércio aberto 24 horas todos os dias, né, que isso vai efetivamente trazer ganhos, né, do ponto de vista da produtividade dos trabalhadores, né, de um descanso e uma qualidade de vida melhor. Né. E aí muitos questionam, inclusive, mas a gente tem um atendimento muito ruim no comércio, que as pessoas não têm uma qualificação. Né? Quer dizer, quando que o trabalhador, trabalhando 6 vezes consecutivas, 6 dias direto, vai conseguir ter tempo para poder buscar uma qualificação, para poder atender melhor, né? Com uma jornada tão extenuante como essa? E pensar nesse trabalhador também como um consumidor, porque na medida em que ele ganha direitos e que ele é respeitado, que ele está mais satisfeito, que ele ganha melhor, ele também consome mais. Exatamente. A economia circula, né? Ana, tenho aqui também uma participação da audiência para você. Pedro de Duque de Caxias encaminhou para a gente pelo WhatsApp a seguinte pergunta. Depois de aprovada na lei a redução da jornada, em quanto tempo se pode implementar? Acho que ele fez uma pergunta bem especializada, né, juridicamente, e é um processo isso aí, né? Não tem regra, né? Isso não existe uma regra. Se a gente olha o processo de redução da jornada de trabalho no Brasil, por exemplo, na Constituição de 88, ou em outros países, como no caso da França, depende de o que for negociado. Exato. Não é? Quer dizer, o que for acordado para a legislação. Se vai ser logo em seguida, se vai ser parcelado, né? A única coisa que a gente diz é que tem que tomar muito cuidado, porque uma redução da jornada de trabalho um pouquinho a cada ano corre o risco de vários compensarem essa redução com uma intensificação maior do trabalho. Né? Então, isso aqui tem que cuidar, porque, como foi falado aqui, a gente tem que pensar na quantidade, mas na qualidade do trabalho. Né? Então, redução da jornada, sem dúvida, mas isso não pode significar. Então, será, por exemplo, no caso da França, né, vinculou a redução da jornada à geração de emprego. Então, as empresas que tiveram subsídio do Estado se comprometeram a gerar emprego. Então, a forma como isso, o conteúdo da legislação, vai depender exatamente da nossa correlação de forças. A gente só não pode esquecer que quando a gente fala em jornada de trabalho, a gente está falando da jornada normal, da hora extra,
Por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não tem limitação semanal e anual de hora extra. Isso é um absurdo, não é? Então, eu tenho que vincular a questão da intensidade do trabalho, a questão do direito à desconexão do trabalho no tempo de não trabalho. Enfim, nós temos vários elementos que podem ou não estar nessa legislação, vai depender da nossa mobilização. E aí, como disse o Ricardo ali no comecinho do programa, né, Ricardo, assim, desse processo que é político, né, e aí dependendo do que for esse campo de forças ali do debate para aprovação de uma legislação que altere a Constituição, é o que se vai ter dentro dessa mudança, né, e até o prazo que isso vai ser colocado em prática vai estar estabelecido ali dentro desse campo de força que os políticos que estão no Congresso estão debatendo, ou seja, vai depender, então, quem é trabalhador precisa ficar de olho no que seus futuros candidatos e candidatos passados estão defendendo, né? Porque a gente coloca eles lá para defender nossos direitos. E aí, Márcio, eu queria voltar um pouquinho na questão das horas extras / banco de horas, que, no meu entendimento, é talvez uma das maiores injustiças da reforma trabalhista, né? Porque muitos empresários utilizam isso como eles querem, né? Então o trabalhador não ganha mais financeiramente. Queria que você explicasse um pouco isso, e eu acho que no comércio é um bom exemplo, assim como as operadoras de telemarketing também, do como esse banco de horas pode ser nocivo, né? Porque às vezes o trabalhador trabalha por bastante tempo, apesar da lei... Quer dizer, na verdade, desculpa, só complementando, associa-se a isso a falta de uma fiscalização, ou não? São vários fatores, assim. Até aproveitar aqui a oportunidade de fazer uma denúncia bem grave no que diz respeito a essa questão que envolve ponto, hora extra e jornada. A gente pegou um caso recente agora, né, de trabalhadores que estavam trabalhando em dias que não deveriam, que eram dias de folga, né, e que a empresa obrigou, né, o gestor da loja obrigou a eles passarem um adesivo na digital e simulassem bater o ponto para que uma eventual fiscalização, enfim. Quer dizer, algo nesse sentido acontece todos os dias. Muitos trabalhadores fazem hora extra, né, e chegam lá, como as empresas não têm obrigação também, por conta da reforma, por exemplo, de não ter registro efetivo de ponto, né, empresas com até 10 empregados não precisam ter ponto eletrônico, nem registro de ponto físico. Muitos fazem, inclusive, para poder ter um nível de controle, para evitar a judicialização dos empregados no futuro. Então, o que eles fazem? Está aqui a folha de pontos, vocês têm que assinar. Então, o trabalhador assina sempre no horário específico, né, o almoço no horário específico, como se não tivesse nenhuma alteração nessa jornada ao longo do ano inteiro. E a gente sabe que teve, né, que ele fez hora extra e a hora extra não foi paga, né, e muitas das vezes ele tem banco positivo, mas não tem esse controle, né, que não é claro para ele o controle. E aí, se ele chega uma oportunidade atrasado, a empresa vai e desconta o atraso e não considera um banco de horas que ele tenha positivo. Olha, né? Só, nem tinha pensado nisso, mas de fato, né? Isso Exatamente. Acontece bastante, já então, soube assim, de casos assim. Essa questão que envolve jornada, cara, e é claro, né? O sindicato fiscaliza, né? A gente fiscaliza, mas tem uma certa restrição e limitação no poder de fiscalização do sindicato, né? A gente até tem convenção coletiva, mas a gente não tem poder de polícia, né? Não é diferente de um procurador, a equipe do Ministério Público do Trabalho chegar num estabelecimento como esse, ou auditor fiscal do trabalho, né? que necessita, né, de ter mais auditores. Eu soube até, inclusive, que parece que vai se abrir um concurso para novos auditores, né, e que a gente teve, né, no período recente um sucateamento do Ministério do Trabalho, inclusive encerramento, né, das atividades do Ministério, né? Então isso precisa ser muito retomado, né? Precisa ter um nível expressivo de auditores fiscais para poder fiscalizar, né, e para poder as empresas cumprirem o que está na lei, né? Porque mesmo o que está na CLT não é cumprido, né? E o trabalhador sempre é prejudicado. Por quê? Muitas das vezes precisa de uma testemunha, né, e é difícil você conseguir, muitos não querem também testemunhar para se expor para não perder o emprego, né? Muitos dos casos que há denúncia, o sindicato para apurar, muitas vezes precisa da autorização do empregado para poder
questionar a empresa do empregado para poder, por exemplo, se é algo que se acontece especificamente só com ele, né, e ele precisa do emprego, mas quer resolver um problema, né, que só tem acontecido somente com ele, já cria-se uma dificuldade do sindicato poder atuar, né? Então, assim, tudo isso são dificuldades que a gente enfrenta, né, e que a reforma trabalhista, né, flexibilizou ainda mais, deu mais poder, né, para os empregadores poder agir dessa forma, né? Muitos diziam que a reforma, e eu vejo também nesse contexto, ela regulamentou os mais absurdos que já existiam, que já aconteciam, dando poder para o empresariado. Essa que é a grande verdade da reforma trabalhista no Brasil, né? E é essa realidade que a gente vive. Que a gente precisa confrontar, né? Ter coragem aí e disposição para conversar a respeito dela, né? A gente está caminhando para o finalzinho do programa, Ricardo, e aí eu queria trazer um pouquinho, a gente falou brevemente, você falou do 4 Days Week, não é isso? Um movimento internacional aí sobre isso. Eu queria saber como é que está isso fora do Brasil, de uma forma geral, e se você acha que isso é um caminho necessariamente, que vai acontecer em algum momento, é uma questão de tempo, porque isso também, isso é muito natural que vá evoluindo essa discussão e os meios de trabalho também, a gente escuta muito, isso aí é o caminho natural, mas será mesmo com tanto retrocesso que a gente está vendo na política brasileira, será que é possível caminhar para frente? Ótima pergunta. As tendências, vamos falar de tendência, né? Quando a gente olha numa margem histórica, a tendência no mundo é aumentar as jornadas de trabalho e aumentar as jornadas pequenas de trabalho. É importante olhar isso também. Nós temos jornadas excessivas que têm aumentado, ou seja, jornadas acima de 44 horas. Isso acontece no mundo todo. E nós temos jornadas parciais que não chegam nem a 25 horas. Por exemplo, o contrato de trabalho intermitente. Essa é uma realidade. Aí eu acho que vai ser muito interessante, né, nesse argumento de que vai aumentar os custos, se a gente pudesse colocar de fato a contabilidade, né, das jornadas e de quanto se paga. Porque o que ocorre hoje no mundo é que não se paga a quantidade de horas trabalhadas, né? Por exemplo, muitas profissões, ou a maioria das profissões hoje, por conta da própria digitalização, as pessoas vão para casa, bate o ponto, vão para casa e continuam trabalhando. Recebe e-mail, etc. E não vão só a categorias mais de trabalho intelectual, que isso às vezes a gente não consegue desligar. É em conjunto, com todos os tipos de trabalho, né? Os trabalhos uberizados, as pessoas ficam disponíveis para os aplicativos horas e horas, mas só recebem quando são chamadas, quando tem a demanda. Fast food acontece muito isso. Então, eu acho que a tendência, infelizmente, são essas formas de jornadas excessivas ou esse tipo de jornadas intermitente. Agora, alguns países podem reduzir essas jornadas, os países nórdicos, algumas categorias conseguem reduzir, né? Mas se nós não tivermos um movimento forte que questione e um Estado que regularize isso, a tendência é a gente ter jornada excessiva. Se o capital pudesse, era jornada de 24 horas, 7 dias por semana, mas aí, né, o sonho dessas pessoas é substituir tudo por máquina, mas a gente sabe que não é possível, porque senão quem vai comprar, né, quem vai receber os salários? Isso é impossível. Então, o cenário não é muito positivo, mas o que é animador, eu termino, é que nas eleições, últimas eleições para prefeito e vereadores, né, essas eleições municipais, o debate do trabalho estava à margem. Teve uma pessoa que colocou como centro da sua campanha, que foi o Henrique Azevedo, que era a questão da vida para além do trabalho. E que foi o que teve maior número de votos, não foi? Como vereador no Rio, ou seja, é uma pauta super importante, sem dúvida, interessa muita gente, a todos os trabalhadores de alguma maneira, né? Ana, para a gente fechar, como é que você vê esse futuro dessa discussão e de, fazendo a mesma pergunta que eu trouxe aqui para o Ricardo, qual é a tua avaliação? Voltando lá ao nosso início, né? É uma questão de correlação de forças, porque se nós olhamos, por exemplo, praticamente todas as reformas, contra-reformas trabalhistas que aconteceram no mundo depois da crise de 2008, eles mexeram no tempo de trabalho. Como? Individualizando, né? Então, o que foi falado aqui em relação à contra-reforma de 2017.
Eu tiro o poder da negociação com o sindicato e eu transfiro para a imposição do empregador em relação ao trabalhador, porque eu não posso falar em negociação entre o empregador e um trabalhador. Isso não é negociação, né? Isso não existe. Então, se a gente pensar, por exemplo, como disse o Ricardo, home office, significa o quê? As pessoas trabalham muito mais. Tem até vergonha de tirar a licença saúde porque estão trabalhando em casa, não é? Então, eu acho que isso mostra o quanto nós temos que lutar, nos organizar e conseguir dialogar com as pessoas, para que as pessoas, exatamente como a gente viu no movimento que a gente acabou de falar, as pessoas, elas estão reclamando do trabalho, elas estão adoecendo, elas sabem que elas estão adoecendo por causa do trabalho. Então, é aí que a gente constitui uma organização forte para se contrapor e conseguir, sim, porque nós temos condição para reduzir a jornada de trabalho sem redução de salário. Temos. E ter esperança nisso é o que nos permite continuar nesse movimento, né? Se der por vencido, a gente desiste de tudo. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, Márcio, Ana, Ricardo. Que bom poder debater isso aqui com vocês. Tomara que a gente consiga avançar muito rapidinho, que o meu tempo já acabou, por favor. Hoje, às 18 horas, no Sindicato dos Bancários, hoje, tem uma plenária. Quinta-feira, porque está indo ao vivo hoje, mas fica reprisando. Quinta-feira, 18 horas, no Sindicato dos Bancários, tem um debate sobre uma plenária sobre o fim da escala 6x1, movimentos sociais, sindicatos. E na segunda-feira, dia 10, às 11 da manhã, no Sindicato dos Comerciários, vai ter também um debate com a categoria, com os parlamentares, para a gente poder ir para a rua, mobilizar os trabalhadores e a gente conseguir ter efetividade, porque agora é luta. Quinta-feira, para quem está no Rio de Janeiro, hoje, e segunda-feira também, tudo aqui no Rio. Muito obrigada, então, pelo convite. Eu agradeço a cada um de vocês. E obrigada a você que acompanhou o programa de hoje. A gente se vê no próximo programa. Até lá!